Boa. Galera, sejam muito bem-vindos aí à mesma aula. Eu já puxei as contas, eu acho que faz o quê? 4 semanas já que a gente tá dando aula? Nossa, não sei, mas mais uma aula aí da mentoria. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ganchos, né? Não de um nicho específico, eu vi que a galera comentou lá no grupo para não focar no nicho específico, né? Mas a aula é literalmente assim, ganchos no geral, como fazer bons ganchos, independente do seu nicho, se você vai usar isso até para tráfego pago, para o orgânico, enfim, você pode usar como bem entender. Basicamente, eu trouxe alguns princípios e pilares que eu considero ali muito importante para fazer bons ganchos no geral. E hoje o gancho ele é basicamente 80-20 de qualquer copy, né? Porque é o gancho que vai literalmente chamar a atenção das pessoas. Então, se você errar no gancho, em detalhes simples, então o teu gancho não chamar atenção, ou não chamar o público certo, ou não fazer as pessoas parar de rolar o feed, tu meio que já perdeu, porque você pode ter o melhor body do mundo, se o teu gancho ele não chama as pessoas, então literalmente ninguém vai chegar no seu body, ninguém vai chegar na próxima página, na próxima etapa, no checkout, e aí por diante. Então hoje é muito importante você saber como fazer bons ganchos, ganchos que vão chamar muita atenção, e um erro bem comum no mercado hoje, que eu vejo a galera cometendo, é simplesmente ficar numa modelagem infinita de gancho, né? Então ninguém sabe fazer ganchos bons, então todo mundo só copia o gancho do outro, e aí tu nunca vai conseguir se destacar, porque o gancho é a parte do funil que vai saturar literalmente mais rápido, porque é o primeiro contato do seu cliente com o seu funil inteiro. Então, se você pega um gancho escalado e só copia e cola ele, você não vai ter nenhum diferencial competitivo, porque no final das contas está pegando o que todo mundo já usou, o primeiro pilar do funil que satura mais rápido e só replicando ele infinitamente. Então já é um grande erro aí que eu vejo a galera cometendo, que é ficar nessa modelagem infinita de gancho, sendo que não funciona, né? O que funciona, no máximo, a gente fazer uma modelagem de estrutura invisível, modelagem, enfim, mudando a comunicação. Só que essa parada de copiar e colar realmente é uma parada que a gente não faz aqui na empresa. E eu não recomendo que vocês façam também. Então, trouxe aqui um mapa mental. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Para vocês entenderem de fato como fazer bons ganchos, né? Então, quais são os pilares ali de um bom gancho, como você sabe se o seu gancho tá bom ou não, e basicamente como escrever ali ganchos, hooks impossíveis de serem ignorados. Eu trouxe 9 pilares para vocês aplicarem ganchos, e depois também 2 hackzinhos que são mais práticos para vocês saber se o gancho tá bom, se ele tá chamativo o suficiente. E durante aí o decorrer da aula a gente vai inserando em mais coisa também, porque tem algumas coisas que eu não coloquei, mas que eu acho bem importante. E vai ser uma aula mais rápida, porque é um conteúdo, enfim, mais curto, né? Um gancho tem 2 linhas, nem 10 segundos às vezes. Então tem tanta coisa para falar, mas no final a gente abre para as dúvidas também para quem tiver. Fechou? Então vamos iniciar. Primeiro pilar de todos, que eu acho que é um dos mais importantes quando a gente fala de fazer bons ganchos, né? É você saber usar o ângulo correto, o ângulo que está mais adequado para o seu nicho. E em muitas aulas de revisão a gente falou sobre isso, né? Falei um pouco sobre estado emocional de cada nicho. Eu acho que todo mundo aqui tá meio que ciente disso. Só que eu vejo que é muito importante tu ter essa noção do que é um ângulo e qual que é o ângulo que está funcionando no seu nicho ou mais funciona no seu mercado. Então, tem uma analogia que eu dou em algumas aulas que eu acho muito boa. Deixa eu pegar aqui, ó, caneca do VTube. Por exemplo, não, a caneca vai ser um exemplo ruim. Mas tá, vamos supor que tem uma água aqui dentro, né? E aí eu quero vender essa água pra vocês. E eu quero meio que escolher um ângulo pra vender essa água. Então a água, por exemplo, sei lá, que ajuda a curar tipo 2. Vamos dar exemplos aí que são diferentes de diabetes. Então é o meu truque da água aqui que tá dentro dessa caneca. Eu posso usar vários ângulos pra vender essa água pra vocês. Por exemplo, eu posso fazer um ângulo que seja de promessa. Então eu vou te prometer. Ó, depois de tantos dias tomando essa água, tua glicose vai reduzir em tantos por cento. Eu posso fazer um ângulo conspiracional. Ó, a Big Pharma não quer que você descubra sobre essa água aqui, que ajuda na tipo 2, porque vai fazer com que você pare de gastar dinheiro com metformina. Então, seria um ângulo conspiracional. Eu posso fazer um ângulo, por exemplo, de dor. Se você não aguenta mais, sei lá, injetar insulina todo dia no seu sangue e tu quer uma solução natural, experimente essa água aqui. Posso fazer um ângulo UGC, que seria eu te contando o meu resultado. Cara, depois de usar essa água aqui por tantos dias, eu consegui tal resultado, consegui, sei lá, largar meus remédios, minha tipo 2 foi revertida, meus exames estão muito melhores, estou muito mais saudável. Então, o ângulo é basicamente como que eu decido passar aquela mensagem. Você tem que imaginar que o seu gancho, e essa é uma das visões mais importantes para mim sobre gancho, galera. O gancho não é só saber o que falar, é saber literalmente qual a melhor forma de falar aquilo. Porque o que eu quero falar é da minha água. Só que, igual eu dei um exemplo aqui, tem 50 formas de eu falar da mesma água, de eu vender a mesma água para vocês. Qual que vai mais funcionar? O ângulo que mais mexe com o meu público. Então, por exemplo, se vocês forem um público onde falar do meu resultado seja o melhor tipo de ângulo, porque vocês se identificam muito com isso é um tipo de prova para vocês, é basicamente, sei lá, a maior dor de vocês, né? Meio que ceticismo, talvez, vocês precisam saber que isso funcionou pra mim, pra então pensar que pode funcionar pra você. Então, eu vou usar o ângulo
o GC, né, do meu resultado. Se vocês são um público que tem muito medo de uma consequência, muito medo da doença, do que pode vir a acontecer, eu vou usar um ângulo que vai ser um ângulo, por exemplo, de dor, ou então de problema, né? O outro ângulo seria um ângulo de problema. Por exemplo, ó, se tu não tomar essa água aqui nos próximos dias, infelizmente o teu destino vai ser tal coisa. Infelizmente tal coisa terrível vai acontecer com você. Os remédios não vão mais te ajudar, sua tipo 2, sei lá, vai piorar, sua glicose vai aumentar cada vez mais, vai dobrar nos próximos dias. Então, esse seria um ângulo de problema. Então, cabe a mim, como copywriter, entender qual que é o ângulo do meu nicho e o que que mais mexe com o meu público. E aí, como que você consegue chegar nisso? Pensando, só que também analisando o mercado. Então, se eu vejo que os ganchos mais escalados, por exemplo, de diabetes, né? Eu sempre dou o exemplo que diabetes vai ser um nicho onde os ângulos vão ser mais focados em problema e em dor. Porque é um público que, de fato, tem mais medo das consequências do que desejo de resolver o problema. Agora, se a gente vai para outro nicho, emagrecimento, renda extra, é o contrário. É uma galera que quer saber do resultado. Não vai funcionar tu tentar vender um produto aqui de renda extra e falar, olha, se tu não fizer esse curso aqui, você vai ficar pobre para sempre. Tipo, não é um tipo de dor que a pessoa vai identificar e vai parar para chamar a atenção dela. Ela tem mais vontade do desejo, do benefício, do que de fato dor, né? Ou medo da consequência. Então, cabe a você, primeiro, saber analisar o seu público, mas também analisar o mercado. E eu já passei meio que isso mastigado para vocês, né? Quando a gente está falando de nichos ali que tem um estado emocional alto, e que eu incluo menopausa, eu incluo rejuvenescimento, emagrecimento, renda extra. Para quem faz uns nichos também diferentes, por exemplo, de infoproduto, né? Criação de conteúdo, às vezes, sei lá, quem vende produtos ali, tudo relacionado a crescimento, de fato, a melhoria de vida, vão ser sempre ganchos mais voltados para o benefício. Então, vão ser ganchos, por exemplo, no ângulo GC, vão ser ganchos no ângulo de promessa, vão ser gancho, né? Mais num estado emocional mais alto. A gente vai fazer mais promessas e focar mais em benefício do que de fato em dores. Agora, em nichos onde a galera está no estado emocional mais baixo, como diabetes, como memória, como, sei lá, dores nas juntas às vezes, onde tem essas dores muito extremas e também esse toque conspiracional, a gente vai focar muito mais nesses outros ângulos que a gente já consegue entender que são ângulos que são um pouco mais para baixo. Então, o ângulo onde eu falo da dor, eu falo de algo conspiracional, eu falo de alguém que está tentando te prejudicar. Então, tem que saber identificar primeiro quem é o seu público, e aí só pensando tu consegue chegar nessa resposta, né? Qual que é o ângulo que vai mais mexer com esse público aqui. E é só a gente parar para pensar como acontece na nossa vida com os nossos familiares. A minha mãe, por exemplo, sei lá, vou pegar o exemplo da minha avó. Minha avó é diabética. O que que ela vê no jornal o dia inteiro? Notícia ruim. Ela não para pra ver um jornal do bem, notícia do bem. Ela quer ver o dia inteiro, e tragédia, e assassinato, e morte. Então, eu já parto da premissa que é isso que o meu público gosta de ver. Então, eu tenho que atingir ele com esse tipo de informação. Então, só pensando, né, em quem é o teu público e fazendo uma pesquisa bem feita, você já chega na conclusão. Eita, que susto. Você já chega na conclusão. E aí, também, analisando o mercado como um todo, você consegue ter essa conclusão com base no mercado, né? Não ser só um tipo de... Meu Deus, a porta quebrou aqui. Não ser só um tipo de adivinhação. Então, o pilar número um é você literalmente saber identificar o ângulo. E esse é um dos grandes erros que eu vejo, né? Tipo, eu vejo gente fazendo ali, sei lá, um gancho para emagrecimento e falando, ó, ou tu vai testar isso ou você nunca vai emagrecer. Cara, você tá batendo uma dor que não existe, sabe? Você tá batendo um ângulo que não mexe com aquele público. Ou então, em diabetes, é um tipo de é um tipo de ângulo que, ó, mais uma vez, tá, gente? Não existe regra em copy, né? Vou falar assim, ó, esse tipo de hook não funciona. Aí alguém vai chegar com o anúncio escalado, mas Amanda, esse aqui funcionou. Beleza, eu falando aqui no geral. O que que eu faço nos anúncios porque eu sei que é o que mais funciona. Então, no geral, eu também não vou fazer um hook para diabetes, por exemplo, falando teste essa receita de 3 ingredientes para acordar com a glicose, sei lá, em 90. Porque eu sei que não é isso que vai chamar o máximo de atenção do meu público. Vai ser outra coisa. Vai ser eu focar no benefício, ou no malefício e na dor, né? No problema. Ou então, numa conspiração. Fazer uma conspiração com algo que eles acreditam. Então, sempre vai ter exceção, mas 80-20, tá? O que mais funciona para mim e para os meus copies e no mercado vai ser sempre essa regrinha. Então, analisa o teu público, analisa o teu mercado e aí parte do primeiro ângulo. Isso já facilita pra caramba de fazer um gancho, porque já não é tipo assim uma página em branco, onde você tem que pensar alguma coisa do nada e você não faz ideia do que escrever. É literalmente, tá? Eu sei que o meu público precisa de um gancho de benefício, precisa de um gancho de problema, de dor, de conspiração. E aí você já parte em cima desse ângulo, entende? Então, desenvolver uma ideia de gancho não vai ser tão difícil, porque vai ser literalmente só pensar no que você já tem como premissa. Então, esse é o pilar número um, saber focar no ângulo certo para o seu nicho. Então, procure e nunca comece a escrever um gancho sem saber qual ângulo você quer atingir, no que você quer bater, como você vai passar aquela mensagem.
E aí, voltando um pouco para a analogia da caneca, né, que eu acho muito boa, é algo que eu não deixei aqui, mas se vocês tiverem essa visão, é literalmente impossível não fazer ganchos que são muito bons. Que é, o teu gancho não é só a mensagem que você quer passar. Tipo, Amanda, beleza, eu tenho uma ideia aqui, eu quero falar que a Big Pharma não quer que o meu lead descubra sobre essa água que ajuda tipo 2, porque senão ele vai parar de gastar com metformina. Tá, essa é a sua ideia de gancho. Mas o teu papel como copy, tá? É saber passar isso, até aqui com o pilar 3 é saber passar isso com o máximo de impacto. Então, com frases e palavras que são mais poderosas. Foi um exemplo que eu dei na aula de ontem também. Então, eu posso falar, cara, a Big Pharma não quer que você descubra isso, porque isso pode te ajudar a curar tipo 2. Ou eu posso falar, a Big Pharma, sei lá, tentou me assassinar por falar isso. Mas esse truque vai fazer tal coisa se você tipo 2 em tantos dias. Então, o teu gancho ele é só a ideia. Não acho que a tua ideia já é o teu gancho pronto. Beleza, tu teve a ideia. Essa é a ideia do seu gancho. O seu papel agora é pensar em como passar aquilo da forma mais poderosa, mais impactante possível. Então, com quais palavras usar. E esse é o pilar. Eu até pulei o 2 pra gente pegar nesse gancho aqui. Mas o pilar 3, vamos supor que é o 2, seriam frases ou palavras de poder. E tem a frase palavras de poder no início, né? Que é algo que eu também falo em todas as aulas, ou seja, tu sempre vai iniciar o seu gancho com alguma frase ali poderosa. Tem esse documento que eu liberei pra vocês ontem, vou mostrar aqui de novo. Então, ao invés de eu começar, sei lá, experimente esse truque da água pra bloquear a glicose em 90. Eu vou começar com, não tô brincando, vírgula, experimente esse truque da água pra bloquear a glicose em 90. Tenha cuidado. Experimente esse truque da água para bloquear sua glicose 90. Então, eu nunca hoje começo o meu gancho já na copy. Eu sempre começo com a frase ou uma palavra de poder antes, que vai ser alguma coisa muito curiosa. Pode ser um palavrão. Foda-se. Nunca experimente essa água. Nananana. Ó, você é processado por falar isso, mas nunca experimente essa água antes de nananana. Isso vai soar contraditório, mas nunca experimente essa água antes disso. Pare tudo que você está fazendo e experimente essa água antes que tal coisa com a sua glicose. Então, a frase palavra de poder, hoje, pra mim, ela é uma regra, tipo assim, que eu sigo em todos os ganchos que eu faço, em qualquer nicho. Seja diabetes, seja memória, seja dores na junta, seja menopausa, seja emagrecimento, seja um nicho orgânico, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja Latam. Eu sempre sigo isso porque é um padrão que se repete muito no mercado. E os anúncios que mais escalaram nos últimos 6, 7, 12 meses, talvez, todos começavam com a frase de poder ou uma palavra de poder. Eu identifiquei isso com aquele anúncio de emagrecimento. Não sei se vocês lembram, né? Enfim, quem é do mercado com certeza vai lembrar. Começava ladies, blá 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 blá. Aí todo anúncio que surgiu na porra do mercado começava com ladies. Ladies, blá, 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 blá. Ah, tome cuidado. Não, 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 não. Esse é um aviso. Ladies, this is a warning. Esse é um aviso. Então eu comecei a perceber esse padrão que esses anúncios que mais escalaram tinha essa frase de poder no início, uma palavra de poder no início, alguma coisa que faz a pessoa parar de rolar o feed primeiro, pra depois tu vir com o teu gancho. E eu comecei a aplicar isso em tudo. E hoje, pra mim, é tipo assim, uma regra inegociável. Então, qualquer gancho que você for fazer, comece com a frase ou uma palavra de poder. E o que eu passei aqui, né, esse insight de como embalar o seu gancho, ele se liga também a isso. Frase e palavra de poder não é só sobre, tá, a primeira frase, a primeira palavra do meu hook pra chamar atenção, mas é também sobre quais palavras você escolhe durante o seu gancho que mais vão chamar atenção. Então, é esse negócio de ser impactante. Eu posso falar. Qual que é aquele exemplo que eu dei ontem? Eu posso falar, ó, esse truque da água. Não, eu posso falar. Aricept, que é um remédio de memória, tá? Aricept pode estar fazendo mal pro seu cérebro. Aricept pode estar acelerando a sua perda de memória. Ou eu posso falar. Aricept é pior que cocaína pro seu cérebro e seu neurologista está escondendo isso. Eu tô falando a mesma coisa. A minha ideia de gancho é a mesma. Só que eu escolhi as palavras certas pra passar aquilo com o máximo de impacto possível. Caramba, cocaína. Tipo, 10 vezes pior. Eu trago realmente uma veracidade no que eu tô falando. Então, o gancho não é só sobre ter uma ideia, tá? É sobre entender como embalar aquela ideia com as palavras mais poderosas possíveis pra ficar muito impactante. E aí você consegue um gancho muito bom. Então, não se prendam a achar que fazer o gancho é só ter uma ideia. Ah, nesse gancho aqui eu vou focar em conspiração. Ah, nesse gancho eu vou fazer uma promessa. Não, tem que ser aquela promessa. Se for um gancho GC, tem que ser aquele gancho GC. Que foi o mesmo que eu mostrei ali também na aula que a gente fez abrindo os meus top anúncios, né? Que é um anúncio GC onde a mulher fala: Isso vai parecer loucura, mas eu emagreci tanto com esse truque da gelatina que tive que gastar US$ 2.000 em roupas tamanho XS. Então eu poderia falar, mas eu emagreci muito com esse truque da gelatina. Só que não tem impacto nenhum. Então tem que trazer alguma analogia, alguma palavra, alguma coisa que vai realmente deixar o meu gancho poderoso. Então não é só eu ter a ideia, é realmente conseguir construir uma frase
uma palavra, uma analogia que vai ter muito impacto na cabeça do meu lead. E é isso que é fazer um bom gancho. Então, esse é um pilar muito importante. Frases e palavras de poder. Não só no início do gancho, muito importante também, mas no gancho como um todo. Relê o seu gancho e se pergunte, cara, dá pra eu falar isso aqui só de forma mais impactante? De forma mais chocante? De forma mais curiosa? Então, reescreva. O pilar 2 que a gente pulou é o pilar de envolver o seu lead, né? E aqui entra muito daquela regrinha também que eu comento em várias aulas, que é você, 80% dos hooks, sempre falar do seu lead e na minoria falar de você ou falar de coisas que não envolvam ele. Então, a maioria dos nichos hoje, um gancho que vai funcionar muito melhor do que o meu gancho GC é um gancho onde eu prometo algo para o meu lead ou eu envolvo ele de alguma forma. Então, às vezes eu falar, sei lá, metformina me fez ficar diabético, eu falar, ó, metformina pode estar te deixando diabético, ou a metformina te deixou diabético, é muito mais impactante, porque eu falo diretamente com o meu lead. Então, envolva o seu lead. 80% dos ganchos que eu faço hoje não são ganchos UGC, onde eu falo meu resultado, onde eu deixo aberto para todo mundo. São ganchos onde eu sempre cito o meu lead. Então, é algo onde eu converso diretamente com ele. É você. Ou então, vocês que estão assistindo, né? Quando que isso pode não se aplicar? Quando você usa alguma celebridade, porque tem uma certa relevância, né? Então, se eu falar, ai, eu tive diabetes. Se for só um cara UGC falando que ninguém conhece, ninguém tá nem aí. Agora, se for, sei lá, alguém muito relevante, as pessoas têm interesse em saber. Cara, como assim? Essa pessoa teve diabetes, ela se curou. O que que ela usou? Porque é uma pessoa relevante. Agora, se eu tô usando um avatar UGC que ninguém conhece, ninguém se importa, não faz sentido eu ficar falando muito de mim, porque ninguém quer saber. Esse é o primeiro ponto. Segundo caso, onde você pode fazer um gancho que não fale diretamente do seu lead, não fale diretamente com ele ou sobre ele. Gancho de pergunta. Então, um gancho que escalou absurdamente emagrecimento, né? Era aquele gancho, como você prepara o seu manjaro natural de US$ 5? Eu não tô falando diretamente você, só que eu tô envolvendo meu lead de alguma forma. Então, você tem que lembrar que, no final das contas, velho, o teu hook, ele serve só pra chamar a atenção de outro ser humano. Você tem que falar sobre algo que interessa a ele. Pode ser ele mesmo ou algo que ele tem muito interesse. Um gancho que eu fiz recentemente, vou até soltar o ouro que eu não poderia, mas que eu fiz recentemente de emagrecimento, foi literalmente um gancho que eu entrei no Google e aí eu vi as pesquisas mais recentes. E uma pesquisa de emagrecimento que tinha muito era quais são os 3 ingredientes da receita do sal rosa? E eu fui lá e fiz um gancho. Exatamente assim. Quais são os 3 ingredientes secretos da receita do sal rosa? Então, mesmo que eu não esteja falando você, meu lead, eu tô literalmente pegando uma pergunta que tem na cabeça dele, então eu tô envolvendo ele. Não é que eu criei algo do zero, velho. É o que ele tá exatamente se perguntando, e eu fui lá, peguei aquela coisa que tá no cérebro dele e joguei na minha cópia. É o que ele tá pesquisando no Google. É o que tem mais pesquisa recente, sabe? Então, literalmente, envolver o seu lead. A regrinha básica que vocês podem seguir é essa, de 80% dos ganchos serem voltados pro seu lead e falar diretamente com ele. E os outros 20% que não forem, lembre que tem que ser muito impactante. Então tem que ser uma pergunta que já está rodando na cabeça dele. Se for um gancho GC, priorize usar esses ganchos do GC com celebridades ou pessoas relevantes, porque as pessoas se importam com essas pessoas, não com alguém aleatório que elas nunca viram na vida. E aí outro tipo de gancho que funciona, que não envolve tanto lead, né, são ganchos de notícia. Esse aí também funciona muito bem em diferentes nichos. Então, em emagrecimento, seria aquele formatozinho de um apresentador, né, tipo Today Show. A receita que fulano de tal usou para emagrecer tá viralizando, assista agora. Então, beleza. Não tô falando você, não tô falando com o meu lead diretamente. Só que, mais uma vez, tô pegando algo que ele tá se perguntando. Qual que é essa receita que tá viralizando? Como que faz? Quem que usou? Então, eu pego aquelas perguntas e transformo num gancho. Ou em nichos como diabetes, memória, dores nas juntas, menopausa, né? Um público mais velho. Aí vão ser basicamente hooks de jornal, né? Notícia de jornal. Então, tal coisa, fulano de tal aconteceu. Fulano de tal tá fugindo do país após revelar tal coisa. Fulano de tal foi processado por tal coisa. Então, vão ser esses ganchos onde você anuncia alguma notícia ou você faz alguma pergunta. E ganchos GC, a maioria com celebridades ou pessoas relevantes. Mas, no geral, tá? Eu gosto de seguir a regrinha de 80% dos meus ganchos serem voltados pro meu lead. Se eu pego uma pessoa que ninguém conhece, um avatar UGC totalmente aleatório, e eu falo, olha, eu fui de 320 pounds para 120 pounds com essa receita. Ninguém liga. Teu gancho tem zero curiosidade, tu tá falando de você, que ninguém te conhece, ninguém se importa contigo. Então não vai funcionar, não tem como funcionar. Então envolva o seu lead sempre. Então, beleza. Você já tem um ângulo certo. Você já sabe que você tem que fazer um gancho voltado para o seu lead, né? 80% falando diretamente com ele. Você já está usando uma frase e palavra de poder no início e durante o hook. Então, tua escolha de frase de palavra é totalmente intencional. E o pilar 4 aqui
é você ser muito específico. E além de ser específico, eu vou adicionar aqui que você tem que ter muita certeza do que você está falando. Então, raramente vai funcionar no gancho essa parada de, esse truque da água pode te ajudar a emagrecer, pode ajudar a sua tipo 2, pode baixar a sua glicose. Você tem que dar certeza, certeza da informação. Tem uma menina que eu sigo que ela fala de. Ela ensina basicamente a ser closer, né? Fazer call de vendas. Uma gringa. E aí eu gosto muito de um vídeo que ela fez, que ela fala o seguinte, que muitas vezes, quando você faz uma call de vendas e aquela pessoa não fechou, mesmo estando muito interessada, é porque você não deu certeza suficiente. Ela não ficou certa do plano, ela não acreditou que realmente, ó, tu vai entrar na mentoria, tu vai fazer as aulas, tu vai ser contratado, tu vai começar a ser indicado, tu vai ganhar tanto de comissão, e é isso. Ela não teve essa certeza. Então, se você não dá certeza pro seu lead, em qualquer tipo de venda, ele fica confuso. Se você que está vendendo, você que está falando isso daquilo para aquela pessoa não tem certeza que vai acontecer, que vai ajudar ela também não vai ter certeza, porque ela nem conhece aquele mecanismo. Então você tem que dar muita certeza. Então não pode existir dúvida no seu gancho e também não pode existir nada muito vago. Então esse exemplo, e o que que fica mais poderoso? Se eu falar, uma universidade citou isso aqui, ou se eu falar, porra, tal universidade citou e eu falar o nome. Se eu falar, uma famosa utilizou isso, ou citar o nome da pessoa, ó, fulano de tal utilizou isso. É muito mais poderoso eu citar de fato dados. Se eu falar o truque, o Aricept pode estar piorando sua memória, ou falar, olha, o Aricept está, sei lá, destruindo 2 conexões neurais do seu cérebro por dia. O fato de eu ser específico deixa muito mais impactante e muito mais crível. Então você tem que o quê? Ser muito específico sempre. Não faça ganchos que não são específicos, não faça ganchos muito vagos. Porque você já tá meio que, porra, errando o primeiro passo, sabe? Então tem que ser muito específico, tem que dar muita certeza. E essa é uma coisa que vocês têm que levar pro Ed inteiro. Eu sempre falo, né? Um dos erros que copywriter júnior mais comete é não ser específico. E entendam que especificidade é o tipo de prova mais poderoso, um dos que existe. Por quê? Se eu falo algo com detalhes, né? Fica muito mais crível. Se eu falar assim, é isso, encontrei o Ronaldinho. Ontem encontrei o Ronaldinho. Todo mundo pode duvidar da minha história. Se eu te contar com detalhes. Olha só, eu saí da minha casa, tal hora, aí eu fui pra academia, aí não sei o quê, na hora que eu saí do meu carro, eu vi o Ronaldinho entrando no carro dele, na frente da Aronberg, e aí ele foi embora e tal, tal, tal. Fica mais crível, porque eu tô contando algo específico. Então você consegue acreditar naquilo. Então é basicamente ser específico sempre e não dar espaço para dúvida para o seu lead. Se o teu gancho começa com dúvida, esse truque da água talvez te ajude a emagrecer. Esse formato aqui talvez te ajude a viralizar. Não, tem que ser algo muito certo. Tem que dar certeza sempre para o seu lead e ser muito específico. Então sejam específicos em tempo de resultado, seja específico em resultado. Eu fiz um gancho uma vez para Hannah Frank lá de criação de conteúdo, né? Que era um gancho basicamente de caixinha de pergunta. E aí, o copy tinha escrito, eu fui lá, eu revisei. Ele tinha colocado, tipo, Ana, comecei a usar os formatos favoritos que você ensina e ganhei muitos seguidores. É normal isso? Aí eu fui lá e mudei. Ana, comecei a usar os seus formatos favoritos e já ganhei 3.200 seguidores. É normal isso? Olha como fica mais crível só por eu trazer um número. Então, cara, como que essa pessoa tirou esse número aqui do nada, né? Então, você acredita muito mais. Então, seja muito específico em número, em pessoas, em superestrutura, em tempo de resultado, em nome chiclete. Para com essa parada de, ritual. Fala o nome chiclete, pô. Inclusive, essa é uma parte que a gente vai falar aqui depois. Mas não seja vago em nada. Dê muita certeza para o seu lead e seja muito específico. E a gente entra no pilar 5. Na verdade, enfim, até dando spoiler do 6, mas depois a gente vai lá. O pilar 5 é basicamente seu gancho visual. Então, eu vejo que muita gente se limita simplesmente no gancho falado. E olha, vocês não têm noção. Essas 2 coisas aqui que eu vou falar, tá? Hook visual e nome chiclete validado. Vocês não têm noção o quanto que isso impacta na validação de um gancho. Num nível, assim, bizarro. Eu vou contar um negócio aqui de nome chiclete, que eu nem podia estar contando também. Vocês fiquem quietos aí. A gente testou uma vez na operação um ad em alguma plataforma de tráfego, não era no Facebook, mas enfim. E aí a gente testou 3 mini leads diferentes. Mini lead, que é já na DSL. Então não é o anúncio, nem é o primeiro contato ali do lead com o meu funil. Então não era o anúncio, era a mini lead. A gente testou 3 mini leads iguais, exatamente iguais. O mesmo avatar, a mesma legenda, a mesma música, a mesma edição, a mesma copy. A única coisa que mudou é que a gente testou em cada mini lead um nome chiclete diferente
E, óbvio, um hook visual diferente. Então, sei lá, um a gente falava o truque da água. Aí a primeira palavra era o truque da água e a tela dividida com água. O outro, sei lá, era o truque do alho. Aí o cara falava truque do alho e tela dividida com alho. E o outro, sei lá, o truque do gelo aí. No final das contas, uma mini lead teve 0,25% de conversão e outra teve 1,30% de conversão. Isso é literalmente o que diferencia uma VSL escalar ou não escalar. Tu nunca vai escalar uma VSL de 0,25% de conversão. Só que se passa de 1%, véi, é uma VSL que pode chegar a fazer 1 milhão de dia. E o que que mudou? O gancho visual e o nome chiclete. Então, se isso impacta tanto na mini lead, que nem é o primeiro contato do seu lead com o seu funil, imagina no anúncio. Se você usa o nome chiclete errado, já fudeu. Se você usa o gancho visual errado, fudeu. A gente já fez testes aqui, galera, de mudar, pegar um gancho validado, mudar a cor da roupa. Tô com a roupa marrom aqui. Vou pegar o exato mesmo vídeo, só colocar uma roupa verde. E o gancho não validou. O gancho tá fazendo, sei lá, 500k dia. O que mudou? A cor da roupa. Então vocês não têm noção tanto que o hook visual e o nome chiclete tem impacto na validação do gancho de vocês. Cara, toda variável dentro da copy, ela é muito importante. E as menores variáveis, aquelas que parecem mais insignificantes, eu garanto que são aquelas que, porra, vão definir o seu resultado. Então, se você acha assim, o gancho visual, foda-se, vou pegar um gancho qualquer aqui do TikTok e jogar aí pro editor colocar. Ou vou deixar ele decidir também, porque eu tô sem tempo, tenho que entregar a copy. Você pode estar ferrando o seu anúncio só com essa atitude. Nome chiclete? Vou falar só a mesma coisa sempre, não ligo. E aí você pode estar ferrando seu anúncio por errar o nome chiclete. A gente também fez testes aqui na época, não vou falar oferta nem nada, mas de uma oferta. E aí, sei lá, vamos supor que era o truque da água, realmente. Truque da água. E a gente testava em todos os ganchos, obviamente, tela dividida com água, por exemplo, né? Porque o nome chiclete é truque da água. E a gente começou a reparar que os anúncios que mais validaram tinham um vídeo que não era água. Era um hook visual incongruente com o nome chiclete. E a gente começou a trocar e começou a validar mais. Então, olha que bizarro. Pequenas variáveis têm um impacto gigante na sua copy. Então, começa a observar. Por isso que dentro do meu processo de escrita tem um pilar que é só sobre produção. Não é balela, é tipo assim, 50% da validação do anúncio. Começa a reparar. Quais são os ganchos visuais dos anúncios validados? Quais são os nomes chicletes dos anúncios validados? A gente faz um tipo de variação hoje em dia, né, que eu testo só isso. Eu pego um anúncio validado e eu vou isolar aquela variável. Tá, o anúncio já está validado, eu sei que ele vende. Se eu mudar alguma coisa e ele parar de converter igual, o erro está na variável que eu mudei. Então, eu vou pegar esse anúncio validado, vou manter a copy, a edição, o avatar exatamente igual, e a única coisa que eu vou trocar vai ser o nome chiclete. Se a conversão aumentar, eu tenho um nome chiclete novo validado que eu posso usar em novos anúncios. Se a conversão baixar, eu tenho que parar de usar esse nome chiclete porque ele não funciona. Da mesma forma com o gancho visual. Cara, se eu testei trocar a cor da roupa do avatar no anúncio validado e o anúncio não vendeu, então a partir de agora eu vou parar de usar essa cor de roupa em qualquer anúncio que eu fizer. Porque é um grande indício que isso atrapalha a minha conversão. Então, quem faz VSL tá tão ligado nisso e faz testes, galera, é ridículo. É um teste, tipo assim, de mudar o primeiro vídeo dos primeiros 5 segundos da VSL e a conversão dobrar em 50% ou baixar em 50%. E a galera de anúncio não olha pra isso. Só que se isso impacta tanto em VSL, imagina no anúncio, cara. É um impacto, tipo assim, gigante. Então, às vezes, tu tá com um body validado, só que o teu gancho é ruim. Se você só trocar o gancho, você tem um anúncio de 1 milhão de dia. Teve uma empresa no Brasil, deixa eu ver aqui, ó. O negócio tá calor demais. Uma empresa no Brasil que rodava, né, lá fora, no Nutracêutico, eu conheço a galera, e eles faziam 200k dia com anúncio. Eles literalmente trocaram o gancho. E eu não tenho certeza se era o gancho só visual ou o gancho falado, mas eles trocaram o gancho, pouco importa o que seja, e o anúncio saiu de R$ 200 mil por dia para 2 milhões por dia. Tipo assim, uma pequena variável tem um impacto enorme na sua copy. Eu já fiz teste de entregar o mesmo anúncio, a mesma copy, para dois editores diferentes editar, com a mesma instrução. Eles têm o mesmo documento. Só que cada um vai fazer do seu jeito, porque cada um é editor diferente. E a conversão, sei lá, um escalar e o outro não vender nada. Mesma coisa com o VSL. A mesma VSL, com a mesma instrução, editada pelo mesmo editor, uma converte 2% e outra converte 0,5%. Então, é simplesmente bizarro. Então, não subestimem o impacto, velho, de um gancho visual, de um nome chiclete, porque são essas pequenas variáveis que têm total impacto. Então comece a analisar isso. Cara, os alunos que validaram, que nome chiclete que eles usam?
Não fique inventando nome de chiclete do nada. Olha o que já validou. Olha o que não validou. Putz, eu testei muito anúncio com esse nome de chiclete aqui e nenhum validou. Para de usar. Putz, é o gancho visual de tela dividida ou vídeo em tela cheia? Aí, sei lá, gancho visual de receita, de clickbait, de gente caindo. Tem que ser alguma coisa do meu nicho, tem que ser receita específica, outro tipo de receita. O que que mais funciona? Tem uma cor específica de receita que mais funciona? Uma cor de roupa que mais funciona? Um tipo de avatar que mais funciona? Então, se preocupem muito com o gancho visual e o nome chiclete, porque são, sim, duas variáveis que impactam demais, demais, demais. Pilar 7 aqui. Curiosidade. Cara, isso aqui é, tipo assim, regra número um, né? De um hook, só que eu vejo que, às vezes, vocês esquecem. Tipo assim, eu acho que tem muito copy que ele começa a se aprofundar tanto em técnica, em hack, nisso, naquilo, que ele esquece do principal. Tipo assim, tu é um humano conversando com outro humano. O teu gancho serve pra levar a pessoa pra próxima etapa, que é o seu body. O seu body serve pra levar a pessoa pra próxima etapa, que é a sua VSL. E a VSL pra levar a pessoa pro checkout e finalizar a compra. Então a galera esquece disso, velho. E vocês começam a fazer gancho que simplesmente não são chamativos, não geram curiosidade nem em vocês, e vocês querem saber se o gancho tá bom. É óbvio que não tá bom. Tipo assim, o objetivo número um do gancho, gerar curiosidade. Se o teu gancho é, eu perdi, sei lá, eu fui de 321 libras a 240 libras em 7 dias. Qual a curiosidade? Eu não sei quem você é, eu não importo com você. Não tem nenhum fato impactante na minha vida. Não tem nenhum gancho visual interessante. Não tem nenhum nome chiclete. Não tem nada. Seu gancho não tá curioso, então o teu gancho não vai validar. Porque o seu gancho é desinteressante. Então, isso aqui devia ser o pilar número um, velho. O teu gancho tem que ser curioso. Você pararia pra assistir aquilo? Tipo assim, é só pensar. Tu tá no seu Instagram, no seu Facebook, vendo, rolando a tela. Você pararia pra ver aquele gancho ali? Ou tá chato? Você não pararia pra ver. Então não tá bom. Não tá gerando curiosidade, entende? Então, o pilar número um é o teu gancho tem que ser curioso. Se tu só seguir isso daqui, cara, meu gancho tá curioso. O Aricept, segundo fontes de estudo, o Aricept pode estar piorando a sua memória. Qual que é o nível de curiosidade disso? Agora, se eu falo, agora aquele anúncio validado, né, clickbait que eu mostrei pra vocês, a FDA acaba de decretar que tal medicamento que você usa não vai mais ser vendido a partir de amanhã. Olha o nível de curiosidade e de urgência que eu gero. Se eu falo algo totalmente interessante, é uma mulher acima do peso perdeu 17 pounds usando um truque caseiro. Não tem curiosidade nenhuma, pô. Isso eu li de ver todos os dias na televisão, no anúncio, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então você tem que se destacar de alguma forma. Você tem que gerar curiosidade e abrir um loop, velho. É tipo assim, é só isso. Não tem muito segredo. No final das contas é gerar curiosidade, levar a pessoa para a próxima etapa. E óbvio, a pessoa qualificada. Esse é um erro também que eu vejo muito com a parte júnior cometendo, né? Que é você chamar atenção a qualquer custo. Então, já que eu vou chamar atenção, eu vou falar aqui de qualquer coisa e foda-se. Não, lembre-se, tem que chamar atenção de um público qualificado. Não adianta você fazer um gancho, sei lá, falando do Donald Trump, você está vendendo produto de emagrecimento, pô. Você vai chamar atenção o quê? De gente totalmente aleatória que não vai comprar de você. Você vai ter um hook rate alto? Vai. Só que a sua conversão vai ser horrível. Então, não vale chamar atenção a qualquer custo. É sobre como chamar atenção do público que você precisa chamar atenção. Um exercício legal para isso, foi algo que o Pochal também falou um pouco na aula dele de princípios, né? É tu imaginar uma persona. Então, imagina que você está escrevendo para uma pessoa. Estou escrevendo para o Bob. O que que vai chamar a atenção do Bob? Ou seja, meu Bob, ele é basicamente meu público-alvo. Ele tem tantos anos, ele vê tal conteúdo, ele tem tal desejo, tal dor, ele faz tal coisa todos os dias, ele vê esse tipo de anúncio aqui, ele tá nesse nível de consciência. Como que eu chamo a atenção dele? Porque aí você sai dessa coisa de, qual que é o hack de copy? Qual que é a técnica de copy? Qual que é a próxima tendência? Qual que é isso? Qual que é aquilo? E você volta, tipo assim, pro princípio, que é chamar a atenção de outro ser humano. Você tem que pensar que o seu gancho ele vai ser uma adaptação daquela mensagem filha da puta que você manda pro seu amigo. Precisamos conversar. Aí vocês somem por 10 dias. E aí ele fica agoniado pra caramba. É literalmente isso. Tem que lançar um precisamos conversar na cabeça do seu lead, no seu gancho. É basicamente essa a ideia. Então você tem que ser muito curioso. Se o seu gancho não for curioso, você já perdeu. Você já tá ficando pra trás. E o pilar número 8, né? Isso aqui se encaixa até com o que a gente tava falando, que é você gerar uma emoção. Eu acho que no final das contas é tudo sobre isso. O teu gancho gera um tipo de emoção. Então lembre-se, é um ser humano do outro lado da tela. Sei lá, se eu falo algo absurdo, eu tô gerando uma emoção de raiva, mas tô gerando emoção. Isso vai fazer o meu lead ficar no anúncio. Eu tô gerando indignação. Tipo aqueles ganchos de emagrecimento que chegaram a escalar bastante, né? Você parece uma baleia nadando. Foi isso que a minha sogra me falou no dia do meu aniversário enquanto eu nadava na piscina.
Então, olha o nível de indignação que eu gero na cabeça do meu lead acima do peso que tá vendo aquilo. Cara, que absurdo! Então, eu gero uma reação. Ah, cara, fulano de tal fugiu do país após revelar não sei o que lá. Porra, curiosidade. Como assim fulano de tal fugiu do país? O que aconteceu? Pô, tal pessoa deu um tapa na cara do Torós porque o truque roda não funciona. Caramba, realmente não funciona. Putz, como que faz a receita do Monjaro natural de US$ 5? Curiosidade. Putz, a Big Pharma tá descobrindo isso. Raiva. Como assim? Aquele gancho lá de memória. Ah, meu pai morreu de Alzheimer, agora é minha vez. Cara, tristeza. Que bad. Como assim seu pai morreu de Alzheimer? Tem aqueles ganchos também de vídeo emocional que validaram muito em memória, né? Escalaram demais. Que era simplesmente um vídeo no TikTok emocionante, deixava esse vídeo por 5 segundos na tela e depois voltava pro body. Mas era um vídeo com uma música emocionante. Sei lá, uma mãe que não consegue reconhecer o filho. Alguém que volta a reconhecer o filho depois de muitos anos com Alzheimer. Uma pessoa com Alzheimer se vendo no espelho. Então eu gero tristeza pra caramba. Tristeza. Mas eu gero emoção no meu lead. É basicamente isso. Tu tem que gerar algum tipo de emoção. Então, se você consegue pensar que tá, o meu gancho tem que ter um ângulo, e aí dentro desse ângulo tem que gerar um tipo de emoção específica. Sei lá, esperança, raiva, indignação, curiosidade, pô, empolgação, felicidade. Tem que gerar alguma coisa naquele seu lead. Esperança, né? Que são aqueles ganchos de promessa. Então, use isso e se prepare para virar cabeças com seu corpo de verão. Então, tem que gerar alguma emoção. Se o teu gancho, ele foi esse exemplo que eu dei, né? Eu me livrei da tipo 2 fazendo um truque caseiro em casa todos os dias. Qual tipo de emoção que você gera? Nenhum. Então, só aí tu consegue perceber que o seu gancho tá ruim. Não tem emoção, não tem curiosidade. Então não tem por que a pessoa continuar assistindo aquilo. Não tem nenhuma quebra de padrão. Essa é outra coisa, né? Você tem que pensar que você tá literalmente concorrendo com mensagem do WhatsApp chegando toda hora, e-mail chegando toda hora pro seu lead. Porra, a pessoa chamando ele aqui no mundo físico, os filhos, o marido, a esposa, o cachorro latindo, o bebê chorando. Tá competindo com outro vídeo do TikTok, com o vídeo do Facebook de receitinha, com as pessoas mandando mensagem. Então, se você não for impactante, aquela pessoa não sentir que ela precisa assistir aquilo agora, tu já perdeu a atenção. Que hoje a atenção das pessoas está muito dispersa. Então você precisa literalmente pensar sempre assim, cara, tem que gerar algum tipo de emoção. Algum tipo de emoção que envolva aquela pessoa. E aqui é por isso que você tem que envolver o seu lead, usar uma frase, palavras de poder, ser específico, trazer gancho visual, nome de chiclete validado, curiosidade. Que aí tudo isso te leva pra gerar um tipo de emoção, deixar a pessoa presa. É basicamente isso. O pilar número 9 é o mesmo, até coloquei gritando aqui pra vocês lembrarem. Corte a prolixidade, pelo amor de Deus. Para de ser prolixa. Então, até coloquei aqui uma regrinha. Se você tiver 3 linhas de hook, apaga, pelo amor de Deus, velho. O teu gancho é 2 frases no máximo. Se tu tiver mais de 2 linhas, já tá errado. Eu já acho errado 2 linhas, tá? É tipo assim, uma linha, e aí talvez uma linha e meia, se passar um pouquinho. Mas se tu tiver 3 linhas de hook, o que que você tá querendo falar, velho? Pelo amor de Deus, me escuta. Eu acordei semana passada, testei suco de sal rosa, perdi 7 pounds, hoje eu vou te mostrar como fazer o mesmo. Meu Deus do céu. Para. Tipo assim, tem que ser uma bala. Imagina que o seu gancho ele é um tiro. Tem que chegar com uma informação. É aquilo, tá? Minha ideia é falar que eu testei o truque, emagreci, tal coisa, gerar curiosidade de tal forma, trazer tal emoção. Só que lembra, teu outro desafio, além de passar isso da forma mais curiosa e mais impactante possível através de palavras de poder, é você o quê? Falar isso de forma rápida. Tu tem 5 segundos no máximo pra chamar atenção. Não pode demorar demais. É igual aqueles ganchos também que eu acho super desnecessário. Eu emagreci tantos pounds com. Não, às vezes até um gancho bom, tá? Às vezes até um gancho bom. Só que aí você escreve a primeira linha e depois você vem. Vou te mostrar agora como fazer, assista, preste atenção. Não tem porquê. Tipo, corta. Tá desnecessário. Não tá ajudando em nada a sua copy. Não tem problema. Ai, mano, mas vai cortar de informação pra outra? Sim. Oi, eu sou fulano de tal, eu vou te mostrar como fazer. Ninguém liga. Então, corta a prolificidade, faça ganchos ali que realmente sejam o quê? Uma paulada. Tu chega assim com um tiro, tu dá um tiro e pum. No curto espaço de tempo, tu passou a informação. Um bom exercício para isso, que é um hack que eu deixei aqui para vocês, um bônusinho, né? É você testar seu gancho em outro ser humano antes de pôr ele na rua. Então, sei lá, chega ali na tua mãe, no teu namorado, no teu namorado. Vamos supor que tá fazendo um gancho pra memória. E aí você tem que pensar que tu tem que abrir literalmente esse loop de vamos conversar na cabeça daquela pessoa com o gancho do seu nicho. Então, porra, como, sei lá, às vezes o meu namorado nem tem interesse em emagrecer. Mas eu tenho que pensar alguma coisa que vai deixar ele tão curioso que ele vai querer saber do que eu tô falando.
Então, se você solta, sei lá, chega lá, vão achar que você é louco, pra achar mesmo. Chega lá, solta uma frase, solta um gancho. Se a pessoa não se interessar, o seu gancho tá fraco. Tem que falar algo muito impactante, velho. Fala como se fosse diretamente com ela, pra aquela pessoa ficar assim, tipo, o quê? Como assim? E aí tu vê a reação de um ser humano antes de testar isso em muitos seres humanos. Porque o anúncio, no final das contas, é literalmente uma conversa, uma mensagem que você escala. Tu faz aquilo aparecer não para uma pessoa, mas para várias pessoas. O direct response era exatamente isso, né? A gente tinha o quê? Venda de porta em porta. Então eu batia na porta de alguém e falava aquilo. O anúncio é meu vendedor de porta em porta, só que aparecendo para 200 mil, 300 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, se aquilo não funciona em uma pessoa, óbvio que não é porque, nossa, tal pessoa que nem sabe nada sobre memória não se interessou que o meu anúncio tá uma merda, meu gancho tá uma merda. Mas é só uma regrinha aqui, um bônus para vocês conseguirem usar. Se tu soltar isso numa mesa e basicamente ninguém liga, então quer dizer que não tá curioso o suficiente. Então você consegue ver essa reação das pessoas ao vivo, né? Você tem que fazer algo que seja muito impactante. E aí é ainda melhor se tu tiver pessoas que comprariam o seu produto. Então, exemplo, tu tem uma tia que tá acima do peso e quer emagrecer. Aí tu vai testar o seu ganho de emagrecimento nela, porque ela é literalmente o seu público-alvo. Putz, tu tem alguém que quer ganhar dinheiro, aí tu vai testar o teu hook de renda extra nessa pessoa, porque é literalmente seu público-alvo. E aí tu consegue ver a reação do seu público na vida real. É tipo assim, um hack absoluto pra fazer isso. É você literalmente testar o seu gancho em outras pessoas antes de pôr ele na rua. E aí o segundo bônus aqui, que é algo mais aplicável também pra vocês testarem na hora de escrever, que eu acho que muitas pessoas não entendem, né? O porquê que a gente testa vários ganchos. Aí a pessoa tem lá, não, tá, mano, vou escrever três hooks. Aí você faz três hooks totalmente igual. É burrice. Você tem diversos ganchos justamente para ter diversos tiros. Ou seja, para você testar diferentes ângulos, diferentes formatos, diferentes avatares, diferentes fatias de público. Usa o teu gancho para isso. Ou seja, tá, eu sei que, sei lá, tem três ângulos, três tipos de ângulo que são validados no meu nicho em hooks. Tem o GC, tem o de promessa e tem, sei lá, o conspiracional. Pra que que você vai fazer três? O GC. Três de promessa. Cara, testa. Não, beleza, então vou fazer um GC, vou fazer um conspiracional, vou fazer um de promessa. É pra isso que eu tenho três ganchos, pra testar coisas diferentes. Porque se um não chamar atenção, eu tenho dois outros que talvez chamem a atenção do meu público. Talvez eu acerte mais. Ah, eu vou testar então três frases de poder no início dos hooks e em todas vai ser palavrão. Talvez palavrão não funcione. Então, em um você vai usar uma palavra, no outro uma frase inteira, no outro um palavrão. Ah, e todos eu vou falar de alguma famosa. Não, um você vai falar de famosa, outro de uma pessoa normal, outro de você mesmo, outro do seu lead. Então, você testa coisas diferentes. Putz, tem três tipos de formato que estão mais validados no meu nicho. Por que que você não faz um gancho em cada formato para testar aquilo? E depois transiciona todos para o mesmo body? E aí você de fato usa os hooks da forma correta, que é para testar. Não é para fazer a mesma coisa em todos, é para você realmente usar aquele hook e testar coisa diferente. Porque se um não deu certo, se tu usar um ângulo errado, o avatar errado, o formato errado, tu tem duas outras chances, três outras chances para talvez acertar. E isso impacta demais. Tipo, literalmente tem testes, hooks que não vendem nada, dá prejuízo, e o outro escala. Por quê? Em um eu acertei. Então, se você faz os mesmos ganchos, no mesmo ângulo, mesmo formato, mesmo avatar, mesma fatia de público, é como se fosse um gancho só. Tu tá só gastando dinheiro em tráfego sem objetivo nenhum. Você tem que literalmente lateralizar, fazer coisas diferentes, testar coisas diferentes. E é por isso que a gente faz vários ganchos. Então, resumindo, um todo aqui. Você tem que saber quais são os ângulos mais usados do seu mercado, que mais são validados com o seu público, com os seus leads, com o seu nicho, para já escrever em cima disso. Você tem que lembrar de sempre envolver o seu lead. Você tem que usar frase e palavras de poder no início do gancho, mas durante um gancho como um todo também. Lembrar que o seu gancho não é a sua ideia. O seu gancho é a sua ideia sendo escrita, né, comunicada da forma mais curiosa possível, mais impactante possível. Você tem que ser muito específico. Você tem que pensar num gancho visual que vai chamar a atenção daquele público, que vai potencializar o seu gancho falado. Você tem que se atentar em usar o nome chiclete validado. Não achar que por ser um detalhe bobo dá pra você testar qualquer um e jogar na rua, porque não vai impactar, porque vai impactar demais. Você tem que lembrar sempre que o teu gancho tem que ser muito curioso, porque no final das contas, esse é o papel do gancho, chamar a atenção do público certo pro resto do funil. Só isso. Você tem que gerar uma emoção no seu lead. Então, um gancho que não gera nenhum tipo de emoção é um gancho ruim. É um gancho que não vai impactar. Não vai fazer ele parar de rolar o feed. Você tem que cortar a prolificidade ao máximo possível, ou seja, a atenção das pessoas está reduzida. Se eu tenho que passar minha mensagem em três frases, eu já perdi a atenção.
Tem que ser uma frase, duas frases no máximo. Tem que ser muito rápido, muito impactante. E quanto mais curto for, às vezes, mais impactante vai ser. Porque tu consegue usar mais frases de poder, mais palavras de poder, ser mais curioso, gerar emoção ainda mais rápido, porque isso gera até confusão. A pessoa fica até confusa. Mas é isso que a gente quer. E aí, como bônus prático, vocês lembrarem de sempre usar os diversos ganchos para testar diversas coisas, diversos formatos, ângulos, avatares, perfil de público. E também esse bônus aí, esse hack de testar seu gancho em pessoas na vida real para ver a reação delas. Para ver se você consegue gerar aquele efeito de precisamos conversar em alguém só com o seu gancho. Porque ele sabe que o seu gancho é realmente bom. Você vê a cara da pessoa, tem uma reação, tem um nível de curiosidade, tem um envolvimento daquela pessoa. É basicamente isso. Vamos abrir para perguntas agora sobre gancho, ou enfim, outras dúvidas que vocês tiverem também, para a gente trocar uma ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat também. Ah, deixa eu ver. Ó, o Moisés perguntou. Pergunta, mano, como sei se meu hook é bom? Pelo hook rate ou pelas vendas? Cara, no final das contas, pelas vendas, né? Só que é uma matemática simples. Se você faz um body que ele converte, mas o teu hook rate tá baixo, ou seja, poucas pessoas chegam no body, se você colocar um hook que traga mais pessoas num body validado, então você vai fazer mais vendas. Só que nem sempre o hook rate mais alto vai trazer mais vendas. Então é um equilíbrio. Só que é inteligente você testar ganchos com hook rate alto em bodies validados. Ou, então, cara, meu gancho chama atenção. Vou testar isso aqui com bores novos, porque já é uma variável a menos, né? Eu tenho ganchos que eu sei que vão chamar atenção. Meio que eu corto esse risco do hook não validado, do hook não chamar atenção. Então, no final das contas, é pelas vendas. Só que matematicamente é inteligente tu testar o hook rate. Deixa eu liberar aqui para as perguntas. Pode falar, Gabriela. Boa noite, tudo bem? Eu Olá, tudo. anotei aqui três perguntinhas. A primeira é com relação a o quanto a gente pode ser black no anúncio. Eu estava vendo a aula do ano passado, tem aquela lista das palavras black, né? Então, hoje rodando o catálogo, a gente ainda segue aquela lista. Por exemplo, não posso falar diabetes, tem que falar tipo 2 ou tá mais tranquilo, assim. Não, com catálogo você pode falar qualquer coisa. O Facebook não pega, então é irrelevante. Tá. A segunda pergunta, quando você fala da gente trocar, por exemplo, a cor do avatar, ou da roupa, ou trocar o nome chiclete. Aí, quando eu escrevo, eu já coloco essa instrução para o editor, ou eu vou fazer só a primeira versão, vai rodar, e aí, a hora que voltar, eu vou analisar a métrica e pedir a troca. Depois que voltar. Até porque se você tem várias variáveis, né? Então, você está fazendo um gancho novo, com um body novo, com um avatar novo. Então, você não sabe o que que vai validar ou não vai validar. Se foi o avatar que validou, se foi a copy, se foi o gancho, se foi o nome chiclete. Então, literalmente, seu gancho, seu teste, ele fica enviesado, né? Agora, se eu já tenho uma copy que é validada, que está escalando, está vendendo, e eu troco um único detalhe, que é só o nome chiclete, eu isolo a variável. Então, é inteligente você esperar e você fazer esse teste só em anúncios que já são realmente validados, para tu fazer um teste certeiro que não esteja enviesado. Tá? E a terceira é, em quanto tempo eu posso pedir para avaliar a métrica, hook rate e body rate, para eu falar, não, vou trocar o hook, eu vou adequar o body, quanto tempo rodando? Depende de cada operação, velho. Depende se a operação roda em catálogo, se eles rodam normal, se eles têm, se a conta de Facebook deles está gastando, se não está gastando, é de operação para operação. Então, o mais válido é você perguntar para sua operação, falar, ó, qual que é o tempo aí para o anúncio sair de teste, para a gente ter o resultado final, se ele aguentou para a escala ou não aguentou. Eles vão te passar esse tempo e você usa ele como base, sabe? Tá, beleza, obrigado. Nada. Pode falar, Rafael. Amanda, tudo bem? Tudo, boa É, noite. boa noite. Amanda, minha dúvida é se o formato do Hulk ele pode ser diferente do body, Pode. certo? Porque, por exemplo, assim, pô, esse site que tu falou que o público de determinado nicho vê muita desgraça e tudo mais, jornal, pô, vi minha mãe nisso aí, tipo assim, se ela vê alguma coisa da Big Pharma falando mal de remédio, ela é a primeira a levantar a mão. Então, pô, se aparece uma coisa de jornal e depois alguma coisa UGC, daria certo, por exemplo. Dá certo. É que tudo tem que ser um contexto, né? Se eu falar assim, ó. Fulano de tal revelou que
tal remédio faz mal pra tal coisa. Assista agora o vídeo onde ele explica tudo. Então você tem que conectar de alguma forma, entendeu? Então vai fazer sentido eu cortar pro vídeo GC, porque eu introduzi na notícia que o fulano de tal vai falar. Eu fiz a tradução. Se for, né, um apresentador ali de fofoca, emagrecimento. Putz, fulano de tal emagreceu 10 pounds com essa receita. Assista agora o vídeo que ele postou ensinando tudo. Então só tem que saber conectar do teu gancho pro teu body, mas dá pra testar tranquilamente vários formatos, várias coisas diferentes. É só você pensar realmente na conexão pra fazer sentido ali. Fechou, é isso. Valeu. Nada. Pode falar, Carlos. Boa noite, Amanda. Boa noite, turma. Eu acho que eu vou Também. perguntar, serve tanto para o Hulk quanto para qualquer peça de copy. Quando a gente pega um nicho de saúde, principalmente emagrecimento, a gente tem tanto anúncio rolando ali na biblioteca que a gente tem até ter técnica de SPY para saber o que está realmente validado e está escalando ali, né? Mas qual que é o caminho que você segue quando é um nicho, ou então um micronicho, porque eu trabalho num nicho, por exemplo, muito pequeno, que é uma gestora de donos de imobiliária, imagina, então é muito pequeno. Que caminho você segue, já que você não tem muitas referências para fazer ali, né, um formato diferente, de repente o avatar tem que ser o expert, qual é o caminho que você segue até chegar nesse, né, utilizando essa metodologia que você usa, né, esse processo que você usa, até chegar no Hulk e no copy que você precisa fazer. Boa. Ah, você tem que se basear muito mais na sua pesquisa de público do que de fato no mercado. Então, primeiro você vai ter que ter uma organização de teste muito boa, porque nada é certo, né? Não tem nenhum ângulo que é validado, nenhum formato que é validado, então você vai ter que dividir isso em vários testes e acompanhar o resultado. Cara, eu vou testar, então, várias coisas. Eu vou inovar em vários formatos que eu tô vendo em outros mercados parecidos, isso é algo que você pode fazer, né? Então, pegar mercados parecidos e roubar ideias desses mercados, que talvez sejam nichos maiores, mas com o mesmo desejo final, e puxar a inspiração. Não é fazer a mesma coisa, porque vai ser diferente, óbvio, mas puxar a inspiração. Então, tá. Tô vendo que em mercados parecidos esse tipo de formato funciona. Vou testar aqui também. Então, vou testar o máximo de formato possível. Vou testar, sei lá, o máximo de tipo de copy, de ângulo possível em gancho. E aí eu vou ir vendo o que mais vai funcionar. No que você vai se basear? Na pesquisa de público. Então, quem que é o seu público? Que idade que ele tem? Qual que é a renda média deles? O que que eles consomem nas redes sociais? Qual tipo de interesse eles têm? Então, você tem que se basear muito mais no seu expert, no que ele sabe sobre o seu público, muitas vezes, na pesquisa de público, e aí fazer muitos testes. Então, você vai ter essa base de pesquisa. Da partir daí você já sabe que, cara, por exemplo, estou falando com o público, sei lá, de renda alta, que quer comprar imóveis, não faz sentido eu fazer uma notícia de jornal falando sobre umas graças que não tem nada a ver, tipo, simplesmente não encaixa. Então, a partir daí você já vai saber que você tem uma certa base de conhecimento do que aquele público consome e quer ver. E aí, depois disso, você vai organizar esses testes muito bem e ir testando, porque o teste vai ser rei no seu caso, testar muita coisa. E aí você vai encontrar o que mais funciona. Cara, testei 20 formatos. Aí 15 não vão funcionar e 5 vão funcionar. Aí dentro desses 5, então, eu vou testar vários ângulos de copy diferentes. Vou testar benefício, vou testar ser mais direto, ser mais indireto. Eu vou testar um avatar de expert, ou então um depoimento de alguém ali que ele ajudou e tal. E aí você faz o máximo de testes possível e você vai chegar a alguma solução aí, no final das contas, alguma conclusão, né? Mas vai ser basicamente muito teste e se basear muito mais na pesquisa de público e em mercados parecidos no início. Isso aí. Valeu. Nada. Fala, Lucas. Fala, Amanda, boa noite. Cara, ela é muito foda, como todas as outras. E, Boa. enfim, cara, quando tu fala de, tipo, de edição de visual, assim, tu coloca todas as instruções em cada parte do teu anúncio, como é que tu passa essas instruções, assim, pro editor? Ou é mais no Não, hook ali que tu foca, sabe? eu coloco o avatar, eu coloco a instrução do hook, já coloco o vídeo que eu quero. E no geral, no body eu só coloco né, algo que, tipo assim, tem que ter pra ficar congruente. Então, se eu tô falando antes e depois de alguém, aí eu vou colocar que tem que ter, porque senão vai ficar incongruente. Mas no resto da copy, coisas que não são necessárias, ele vai se virando ali e colocando mesmo sozinho. Ah, então meio que quando eu falar lá na minha copy, que, tipo, ela tá falando a receita. Então, se o editor for inteligente assim, ele iria colocar. Mas É, eu não precisaria colocar assim na teoria. Entendeu? não sei. Entendi. Ah, Assim, pode deixar uma perfeito. instrução geral para ele, só, tu deixa antes do zero, tu deixa uma aba de instrução. A Eu instrução fiz isso. editor, quando fala de receita, coloca vídeo de receita. Quando eu falar de antes e depois, você vai colocar vídeo de antes e depois de mulher do TikTok. Tipo, já deixa isso claro em uma instrução, para não ter que fazer, de ter que comentar isso em todo zero, sabe? Aí já fica mais fácil.
E essas instruções do antes e depois, tu coloca vídeo no TikTok também? Ou tu só pede pra ele colocar lá e ele pega qualquer um? Não, eu falo pra ele pegar vídeo do TikTok, mas ele vai lá e ele busca. Ah, fechou então. Valeu, Amanda. Nada. Pode falar, Matheus. Boa, mano. Boa noite, bom, pessoal. Tá fazendo um vídeo boa aí? Toma ouvindo. Boa. Minha dúvida mais vai referente a essa questão do hook do nome chiclete. Você falou mais a questão ali do hook, a gente utilizar um hook que já está validado, junto com o nome chiclete, que basicamente está validado para a gente poder fazer esse teste. A dúvida maior é se a gente utiliza um hook do orgânico ou já pega talvez um no mercado que já está validado para a gente fazer um teste, ou uma variação visual desse hook. Então, tipo, se fizesse uma variação visual do Hulk, não estaria, tipo, meio que mudando já o Hulk original ou o nome chiclete já que está validado no mercado. Mas se eu repetir também, não posso estar competindo com esse cara no leilão também. Não, você vai estar competindo com ele. Eu sou mais de fazer ganchos novos. Aí você vai validar ganchos novos e você vai testar ganchos visuais e nome chiclete no seu próprio gancho, entendeu? Porque tu pegar um gancho do mercado e só trocar o gancho visual e o nome chiclete, tipo, tu tá trocando 50% daquilo que fez o gancho validar. Então nada te garante que vai validar também. Porque, igual eu falei, isso influencia muito na validação. E no final das contas, você vai concorrer no mesmo leilão que ele. Então, a inteligência, tipo assim, eu nem fico pegando hooks do mercado, sabe? Tipo, algo que você pode fazer, né? Que eu não falei aqui na aula, mas que eu falei em outras aulas, é você modelar a estrutura invisível de ganchos. Hum. Então, eu dei esse exemplo várias vezes de um gancho que eu validei. Deixa eu compartilhar a tela aqui para escrever para vocês. Mais um gancho que eu já validei de emagrecimento, que tinha um gancho escalado no mercado, que era esse daqui. Sério, se você tem sal rosa e limão em casa e não está perdendo 1 pound por dia, algo está muito errado. E eu fiz um gancho novo que bateu o controle A desse. tela está compartilhando, não, tá vulgar a tela, está só compartilhando a parte de cima. Vixe, deixa eu tentar aqui de novo. Vai, que loucura é essa? Tá aparecendo agora? Ei, foi. Boa. E eu fiz um gancho novo, que era assim, eu vou ser honesta. Se esse truque do sal rosa com limão não te fizer emagrecer, então nem cirurgia bariátrica vai. O que que eu fiz? Hum. Eu analisei a estrutura invisível desse gancho. Então aqui é uma palavra de poder. Fui lá e coloquei uma nova frase de poder. Em vez de sério, eu coloquei eu vou ser honesta. Aí, se você tem sal rosa e limão em casa, então o nome chiclete já é validado, não tem por que eu trocar. Então, você truque de sal rosa com limão, mantive o nome chiclete. E não está perdendo 1 pound por dia, algo está muito errado. E aqui ela, o que que ela fala? Ela fala basicamente um benefício, então perder 1 pound por dia, e correlaciona algo que é basicamente quase impossível de não acontecer. Tipo, se não acontecer, é que algo tá muito errado, é que algo, tipo, é impossível não acontecer. É impossível você não perder esse peso. E eu fiz a mesma coisa. Sim. Trouxe um benefício, que foi não te fizer emagrecer, né? E aí, algo correlacionei a algo que seria uma situação impossível. Então, nem cirurgia bariátrica vai, então, nem um caminhão de Ozempic vai. E aí, esse gancho aqui bateu o controle do original, e eu fiz ele literalmente, meio que modelando a estrutura invisível desse outro gancho aqui que já tá validado, entende? Então, eu nunca vou pegar o gancho validado, que seria esse aqui, copiar e colar e colocar no meu anúncio. Não vou fazer isso. Eu vou, no máximo, analisar a estrutura invisível e testar isso de novas formas, mudando a comunicação, né? Boa, entendi. Então seria mais a questão de mudar a estrutura visível mesmo ou tentar fazer outras variações também. Show. Isso. Trazendo uma outra dúvida também agora, referente até que a Jéssica perguntou aí no chat, que era referente a essa parte que você falou que você mudou a cor da roupa da mulher e isso afetou a conversão. Como que a gente também consegue medir isso e principalmente com o Andrômeda, né? Que tem essa variação muito grande, tipo, de acordo com a roupa da pessoa, que a Andrômeda pode considerar como uma micro variação e talvez não entregar para o mesmo público, entregar para um público diferente e considerar aqui no mesmo anúncio. É, faz literalmente o que eu falei. Vocês só vão testar essas microvariações e o anúncio já é validado. Ou seja, o anúncio já está validado. Então, qualquer dinheiro que você gastar nele, que vai dar bom, vai dar errado, é insignificante, sabe? Porque, beleza, você pode gastar alguma coisa no teste, não vai dar bom. Só que se você gastar e der bom, você vai ter um anúncio validadíssimo que vai te render muito dinheiro. Então, todos esses testes de variáveis pequenas, é a cor da roupa, é o nome chiclete, é o gancho visual, eu só faço anúncios que já estão extremamente validados para eu não correr esse risco, entende? Boa, entendi. Show, só isso mesmo. Ou Valeu, nada. obrigado.
Nada. Pode falar, Sabino. Opa, estão ouvindo direitinho aí? Tô bem direitinho. Boa noite. Aula insana, só ouro. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira é, no body, tem algum problema ficar repetindo o mesmo nome chiclete? Ou é bom sempre ficar variando ali no percurso? Não tem problema não. Também não tem regra. Você pode variar, você pode manter o mesmo, não influencia muita coisa, não. Contanto que seja um nome de chicletes validados, né? Tá? E pensando na variação, eu tenho uma especialista que é de estética, né? Aí eu sempre tento trazer na leva 3 hooks para cada edge. Pensando um pouco nessa limitação que pode ser do meu avatar, que só é a especialista e acabou, o melhor seria, no caso, explorar os formatos e os ângulos. Você estava até falando para a amiga, um amigo mais cedo, explorar, explorar formatos vizinhos, de nichos vizinhos. O que eu tenho feito é explorar renda extra. A gente também bate um pouco nessa tecla, né, para profissionais, para pessoas que querem sair do CLT, ter uma profissão própria ali, ser autônomas. E esse seria o melhor jeito de explorar os cursos assim, em variação. Acho que sim. Você está bastante formato diferente, formato do orgânico. Sei lá, pode pegar o mesmo gancho e trazer um formato diferente também, então a mesma cópia em um formato diferente. Aproveitar toda a expert para fazer várias coisas, sabe? Você pode fazer, sei lá, um formato de chamada de vídeo. Você pode fazer aquele formato que são duas pessoas conversando, só que, tipo, a expert conversando com ela mesma, né? Tipo, eu represento o lead às vezes. Pode fazer um formato de entrevista na rua, mas eu acho que sim, é você variar mais formato e ângulo nesse caso. Obrigado, era só isso. Nada. Pode falar, Ramon. Fala, Amanda, boa noite. Boa. É, Acho que já respondeu em tabela ali a minha pergunta, mas era até que ponto você insiste em variar esse hook? É só quando o corpo já validou ali, tem um body rate bom? Ou tem algum sinal que o body rate, talvez se você trocar o hook, ele valide? Ou você só insiste quando é validado mesmo? Só quando é validado. Tipo assim, o body rate pra mim ele é insignificante, sabe? Se o meu body rate 99%, mas não converteu, não adianta de nada. Tipo, ele é ruim. Ele não é um body validado. Então é uma métrica que eu nem olho. Eu só olho pro rose. Se o anúncio tá lá e ele deu rose, ele vendeu e me deu lucro, então ele é validado. Caso contrário, não vou ficar insistindo no anúncio só porque tem uma retenção alta, né? A mesma coisa de VSL. Eu já tive VSL que, sei lá, tinha 12% de retenção no pitch e vendia pra caramba. E outra que tinha 50% de retenção no pitch, mas ela não vendia. Então, não vou ficar me apegando a uma métrica secundária que não é tão relevante assim. Tipo, a retenção não importa, o que importa é a conversão, no final das contas. Entendi. Então não vale a pena eu insistir no hook para tentar ressuscitar não, mas tentar validar o criativo, né? Não, Se ele não validou, não adianta, então. é, basicamente sim, mas aí você já testa com vários hooks diferentes pra ter essa Sim, certeza. sim. Uhum. Boa, Beleza. Era isso. Boa. Obrigado. nada. Pode falar, Richard. Opa, consegue me ouvir? Aham, tô ouvindo. Ah, perfeito. Amanda, o que que você faz quando te falta ideias pro Hulk? Por exemplo, você vai escrever três. Aí eu escrevi dois, no terceiro eu não faço ideia do que escrever. Tipo, mesmo tendo a estrutura invisível ali mapeada. Cara, assiste as aulas do Mad 25, da Mentoria Comissão 6D. Lá eu passo basicamente 5 modelos de como escrever hook. Então, você pode pegar de outro nicho, você pode modelar do orgânico, você pode bater o controle de algo do seu próprio nicho. Então, tem várias opções. Aí, se você seguir esse framework ali, você nunca vai ficar sem ideias do que escrever. Entendi, entendi. Ah, Boa, bacana. Minha dúvida era essa mesmo. boa. Tem uma aula lá que é só do Mad 25. E aí lá tem literalmente, tipo assim, 5 formas de você escrever gancho ali pra não ficar sem ideia. Vai te ajudar Sim, bastante. sim. Bacana. Valeu demais. Nada. Fala, Vitor. Opa, mano, consegue me ouvir? Tô ouvindo. A dúvida que eu tenho é para quando você faz um ad meio que autorial, um ad autorial, como dá para saber qual parte dele que validou? Exemplo, hook ou body? Não entendi a pergunta. Quando você faz um ad meio que autoral, como dá para saber qual parte do hook que validou? Tipo assim, como se fosse o body ou o hook. Ou body ou hook, mais ou menos Você assim. faz um ad autoral, como saber que parte validou? Mais ou menos isso. Ué, ela não validou como todo, pô. É um ad autoral ou advertorial? Não, a autoral, um ad que a gente criou do zero, um ad que criou do zero.
Mano, é tudo. Tipo assim, qualquer variável que você mudar vai fazer com que o anúncio talvez não venda. É o gancho, é o body, é o hook visual, é o nome chiclete. Tipo, todas as variáveis são importantes ali. Não tem como saber, putz, isso aqui fez validar. É o anúncio como um todo que validou. Então, não tem como você separar o body do hook. Se você mudar o body, talvez o hook não venda. Se você mudar o hook, talvez o body não venda. Então, é só você testar, sabe? Mas essa métrica, ela é completamente interessante. Assim, não tem por que você querer saber o que que fez vender. Você vai Ah, analisar o máximo também possível e tentar utilizar isso em novos anúncios, né? entendi, valeu. Nada. Fala, Dan. Opa, boa noite, Manhã. Boa noite a todos. Minha dúvida é como é que tu faz o controle da estatística das coisas que tu já testou? Tu usa algum aplicativo, planilha, tu tem algum método, ou tu é tudo na cabeça mesmo e na memória? Bem, eu sigo o processo de briefing, né? Então, se você deixar anotado no seu briefing, o que você vai testar? Então, exemplo, pô, nesse anúncio aqui, minha ideia vai ser essa, o processo de escrita vai ser esse. Eu vou testar um formato novo, vou usar tal avatar novo. Então, eu já deixo documentado no meu briefing com o número do meu Hum, R da mídia que eu tô testando diferente. E aí, depois, quando eu vejo o resultado da leva, eu só volto no meu briefing naquele dia específico e já tá tudo documentado. Então, eu não preciso boa. ficar com planilha ou fazendo documento. É bem mais fácil. Aí tu separa isso por oferta ou é geral? Por oferta. Por Cada oferta, oferta né? tem um documento de brief ali com todos os dias. Boa. Outra dúvida é quando tu pega um hook do orgânico, tu já joga ele do jeito que tá lá ou tu faz alguma adaptação? Faço adaptação. Adiciono frase de poder, palavra de poder. Se eu ver que dá pra passar a mensagem de forma mais impactante, eu mudo também. Se eu ver que tem como deixar mais específico e tal, eu mudo também. Adicionar uma superestrutura. Então eu sempre mudo. Não deixo igual tá, não. Boa. Boa, obrigado. Nada. Boa noite. Boa. Pode falar, Yuri. E aí, Amanda, tudo bom? Tá ouvindo? Aula foda, como sempre. Boa. Amanda, são duas coisas, na verdade. Uma é uma coisa que você sempre fala da questão de variação de hooks, que é, por exemplo, esse teu hook aqui tá falando para a mesma pessoa. Então, esse tipo de variação seria para uma questão de usando ângulos ou uma outra forma de buscar outras fatias de público. Eu não sei, foi uma coisa até que você falou ontem, que alguém fez um anúncio e tinha lá três hooks, e os três hooks eram basicamente a mesma coisa escrita de forma diferente. E a outra pergunta que você já respondeu em parte, que é a questão de bloqueio, que assim, eu tenho uma operação e em relação a ED tá funcionando bem, mas em relação à memória eu tô tendo muito bloqueio, ainda usando a questão de catálogo. E eu tô tendo muito bloqueio, tanto que eu tenho outras pessoas fazendo anúncios para mim é, que fazem por Pedro Andrade. Tá? Ele mesmo que indicou pra gente, que eu sou mentorado dele também do BIF. E ele passou pra gente, e esses dois moleques estão escrevendo pra gente também. E assim, nenhum anúncio tá passando. Então, você acredita que seja alguma coisa com que conta? Ou se vai ter algum gestor de tráfego que pode dar uma aula pra gente, pra gente não ter mais esses bloqueios? Mas você tá fazendo o catálogo errado, porque o catálogo justamente, tipo, o robô do Facebook não consegue pegar, né? Então, a gente tá rodando Uhum. de uma forma que não tá realmente É, no catálogo. Você não tá conseguindo esconder aqui, ou talvez a imagem que você tá usando é o que tá dando bloqueio, entendeu? Talvez a imagem esteja com alguma coisa agressiva nela, mas mas o vídeo em si não deveria estar bloqueando. não, poderia estar bloqueando. Ou então, tipo Ah, assim, ó, legal. não vai te nada mais. Se ainda estiver bloqueando, aí tenta, putz, seguir a blacklist. Ah, vocês estão fazendo ad com lip sync, então tenta dar uma maneirada nisso, tenta tirar as coisas É, muito agressivas, entende? a gente está fazendo todo tipo de variação. Teve alunos que eu tirei até mesmo o você. Até o Pochá tinha comentado lá no grupo, porque você tirou a palavra mais forte, porque não estava passando. E aí eu tirei, eu tava colocando para quem, né? Em vez de você, para quem tiver interesse, ou se você também tiver interesse, for usar o você, mas não mirando na pessoa. Eu fiz essas variações, mas não tá nem subindo. O GED tá tranquilo, estão vendendo, tá bonito e tal, mas eu queria realmente dar certo em memória. Então talvez seja isso. Meu, eu sou muito ruim de tráfego, assim, mas eu acho que o negócio eu vou ter que testar o máximo de variável possível, entendeu? Então, vai, testar Uhum. com, testar BM, testar Não, tudo. é que imagina, mano, eu tô com 100 anúncios aí, contando meus, dos meninos lá do Pedro, aí que a gente fez, a gente não sabe se tão bons, se tão ruins, eu acredito que muitos deles se tivessem outras operações teriam rodado, talvez alguém Sim, tivesse validado, só eu escrevi mais de 30. sim. Tenta chamar o Dan também, que eu sei que ele roda memória e ele roda em catálogo, então ele pode te ajudar também em relação a isso. Eu acho que vai ter Boa, uns boa. professores melhores que os meus aí, ele responde o pessoal no privado. Legal, legal. Boa. Não, que eu também queria saber se tu vai
colocar alguém gestor de tráfego, porque eu vejo que no grupo tem gente por exemplo, de edição de vídeo, ou gente de outras áreas da operação em geral, mas assim, um gestor de tráfego para dar uma aula assim pra gente ficar mais tranquilo com isso, porque nosso maior inimigo é o anúncio que não passa, né? Sim. Mano, assim, não pretendo, porque é uma mentoria de copy, né? Sim, E a sim. real é que ninguém vai te dar uma aula ensinando como relatar, entendeu? Sim, sim, claro, Porque a claro. galera tá cobrando, tipo, 20k pra ensinar, então ninguém vai vir na mentoria e entregar isso de graça. Mas eu acho que a Show. parada é só tu fazer o network ali, conversar com a pessoa certa que dá pra você pegar o hack. Boa. Eu vou fazer Mas a isso primeira direitinho. pergunta eu não entendi muito bem. Se você puder repetir. Ah, a questão de hooks, por exemplo, eu não me lembro o exemplo exato, mas, por exemplo, a pessoa escreveu um anúncio ontem e tinham vários hooks. E esse hook, tu falou, esse hook aqui basicamente são três hooks diferentes, mas estão mirando na mesma pessoa, na mesma fatia de público, não sei. Então é uma questão de fazer variações, porque eu sinto que às vezes eu faço um hook, nossa, eu fiz cinco hooks, esses cinco hooks estão falando a mesma coisa de formas diferentes, entendeu? Com estrutura diferente, mas falando a mesma coisa. Uhum. É só você definir o ângulo de cada um de escrever. Então, tá, esse aqui vai ser conspiracional. Sobre, sei lá, remédios, eu vou focar nisso. Esse segundo pode ser conspiracional também, só que talvez relacionado a neurologista, por exemplo. Aí vai ser um tipo de conspiração diferente. Tá, porra, ficar restaurando ali o som. Aí o terceiro pode ser, vai ser um gancho de benefício, outro vai ser um gancho de bater na dor, o outro no problema. Aqui eu vou fazer uma pergunta, nesse aqui eu vou falar direto com o meu lead. Então, se você só definir antes o que que você vai fazer, e aí já fica muito mais fácil, entende? Em vez de só começar a escrever, porque realmente vai ficar a mesma coisa em quase todos. Ah, legal, legal. Ah, uma coisa legal que eu esqueci de falar eu também usei tudo que tu ensinou para o nicho mais white, né, que foi um lançamento de para produtores musicais. E assim, era só para captura de lead, mas eu acho que eu nunca capturei tanto lead barato como e qualificado como em 2016, sei lá, porque eu sou de macaco velho Pô, aqui já. E nossa, eu me senti em 2016 pagando super barato por lead. E assim, a mentoria era 15 mil cada uma, e a gente conseguiu vender 10. E, pô, foi muito bom, muito bom. caramba, Então, top valeu. demais. Boa, vamos juntos. Pode falar, Ian. E aí, pessoal, boa noite. Amanda, uma dúvida em relação a cluster, né, que é fatia de público, e a ângulo. Você pensa separadamente, tipo, entre hook e body, ou você só pensa exclusivamente no hook? Tipo assim, eu vou utilizar esse ângulo aqui nesse hook e também no body. Como que é essa parte? Não, cada um é diferente. Eu posso usar um ângulo no body e três ângulos diferentes cada hook. Não generalizo muito. Tá, Mas a mesma coisa também no cluster, na fatia? também. Interessante. Então, pensa separadamente. Beleza. Show de bola. Interessante. Deu só isso mesmo. Nada. Pode falar, Kátia. Ó, ó, galera, o aluno aí. Mais focado que vocês. Ai, vixe, Kátia não tá ativando. Deixa eu voltar pro cara, então. Fala, Cairo. Ah, oi, consegui, acho que eu consegui. Ah, boa, boa, pode falar. Ah, muito obrigada pelas aulas, eu estou gostando demais, estou achando assim tudo maravilhoso e cada dia uma surpresa mais agradável do que outra. Muito bom. Amanda, assim, eu fiquei bem impactada com essa questão da cor, né? Quando você falou da cor da roupa, eu entendi que é em relação ao anúncio validado, que é só aí que se faz esses testes, né? Mas, ao mesmo tempo, me preocupa muito a questão aleatória, né? Vamos chamar assim. Ah, você troca por que cor? Aí você até falou que seria você fazer o teste do seu nicho, né? Tipo assim, emagrecimento seria você pesquisar quais são as cores que estão dando bom, vamos chamar assim, né? Que aí seria, eu acredito, pesquisa nos próprios anúncios que bombaram, né? Seria essa a ideia, né? Mas, além disso, existe alguma outra ideia de pesquisa de cor com o sentido das cores, tipo vermelho, aquela cor mais quente. Se pensa nisso também quando se faz a ideia do teste, né, da cor, ou não? Isso não entra muito na lógica. Não, eu não vou tão a fundo, porque eu acho que vai ser focar num detalhe muito pequeno, sabe?
Eu acho que Aham. a forma de você fazer isso, de realmente ver no mercado e tentar imitar aquilo, e depois fazer mais testes dentro da sua operação, ou a operação que você estiver trabalhando, e vai analisando o resultado. Mas, no geral, eu também não me preocupo muito, cara, sacou aqui, geral Tá, tá boa, está arquétipo, que aí você vai perder muito tempo com algo que não é tão relevante assim, sabe? tá. Mas cor de fundo, por exemplo, também impacta? A cor de fundo do avatar. Tem um avatar e tem a parte de fundo. Sim, Dependendo do que for. É importante também fazer essa análise, né? sim. Tá, ok. Não, então é isso. Muito obrigada. Nada, obrigada a você. Pode falar aí, Cairo. Eu ia falar Yuri do nada. Opa, Amanda. Então, eu peguei meus primeiros freelas agora essa semana. Um foi contigo e outro foi uma indicação de um colega aí do grupo. Comigo? E não, daquela parte de quase um sorteio de aparecer lá no grupo. Ah, sim, boa. E aí, Verdade. eu tenho que entregar meu primeiro freela amanhã, praticamente. E eu tô aqui estagnado com a obesidade mental. E aí eu já extraí da VSL a estrutura invisível, mecanismo, problema, solução, nome chiclete. Só que eu tô travado para entregar amanhã. Tu acha que eu pego assim, eu já modelo os que estão dando certo e para ser mais rápido e conseguir entregar amanhã? Ou eu, qual é a tua dica assim para conseguir entregar? Vira a noite, pô. Mas assim, Procrastinou a não, parada, caralho. Como você conseguiu o primeiro freela e você procrastinou? Dá seus pulos agora. Red Bull aí e vira a noite. não, E aí, vai não. dividindo a sua leva com. É aquilo que eu sempre falo, pô. Você vai dividir a sua leva, você vai ter vários tiros diferentes. Então tá. Uns anúncios eu vou modelar o que está funcionando. Outros eu vou trazer novas ideias. Outros eu vou fazer de tal forma. Tipo, vai equilibrando na sua leva, né? Várias coisas diferentes que aí você tem mais balas. Inclusive, se fosse você. Eu faria um over delivery, eu entregaria mais do que foi combinado, porque um, você tem mais chance de acertar, e dois, o cliente vai ficar muito satisfeito. Eu lembro que o Dani fez isso no início com o primeiro freela dele, e o cara fez questão de pagar os 10 que ele entregou a mais, sendo que nem era combinado, sabe? Ele fez isso como presente. O cara falou, não, não, vou te entregar, vou te pagar mais porque você entregou a mais. Então, vira a noite, é, vai, qual que é a palavra? Diversificando, vários anúncios feitos com processos diferentes, com ideias diferentes, testando variáveis diferentes, entrega mais que foi pedido, que aí vai dar bom, vai dar certo. Beleza, então, tranquilo. Só isso mesmo. Boa. Fala, Lucas. Ei, velho, de novo aí, mano, só porque surgiu uma dúvida aqui quando tu tirou a dúvida do Ian. Quando tu fala assim, tu tenta, como é que tu pega tanta fatia de público em um hook só? Tipo, tu falou que, não, tu falou que dá três ângulos em um hook, não foi isso ou não? Como é Não, que, não? é um ângulo por cada Hulk. E como é que tu consegue diferenciar três ângulos em emagrecimento, sendo que tipo, é mais benefício e promessa? Tipo, tu varia a promessa no terceiro hook ou varia o benefício? Seria assim? Tipo assim, ó, eu posso fazer um gancho UGC, então, vou testar. Então, o primeiro gancho de emagrecimento vai ser o UGC. O segundo pode ser de fofoca, vou falar de um resultado de alguma famosa. O terceiro pode ser uma Hum. promessa direta. Então, ó, você vai emagrecer com isso, você vai ter tal resultado. Aí você varia nesses pontos. E aí, óbvio, você pode variar também o benefício e a promessa que você tá usando. Ah, fechou, entendi agora. Foi falar, mano, tamo junto aí. Nada. Pode falar, Natália. Você é a Opa, última. boa noite. Boa. É, seguinte, uma dúvida. Você comentou em uma das aulas sobre aquele seu gancho visual da mulher loira. Ele peidou aqui, galera. Meu Deus. Da mãe, ele peidou e saiu fora. Mas pode falar. Aquele gancho visual da mulher loira para emagrecimento, com as sacolas e tudo. E aí, o que eu fiquei na dúvida aqui? Quando eu vou pensar num gancho visual, primeiro tem a questão do spy, né? Você vê como que o pessoal tá começando os anúncios daquele nicho, o que que eles estão usando. Tem o caminho também de pesquisar no TikTok, né, por palavras-chave ali e encontrar os virais. Tem mais algum caminho que você utiliza para poder encontrar bons ganchos visuais? Porque isso faz muita diferença, né? E aí, se você tiver mais alguma dica sobre isso, seria maravilhoso. Cara, esses que você falou são bons. E o que a gente usou pra achar esse daí da mulher com sacola foi literalmente procurar avatar. Então, se você também começar a procurar avatar no Facebook, no TikTok e tal, você começa a achar muita coisa. Tipo, você faz uma conta nativa, começa a procurar, aí vai aparecer mais vídeos daquele tipo. Inclusive, tem um anúncio agora escalando bastante a biblioteca, que foi um anúncio que roubaram da gente, riparam.
que é uma mulher de biquíni, que a gente também encontrou basicamente, tipo, fazendo pesquisa de avatar, entendeu? Caralho, mulher de biquíni. Aí a gente teve uma ideia de fazer aquele ad e deu muito bom. Maravilha. Maravilha, eu vou por Avatar A pesquisa também. de avatar é bem bom. Perfeito. E aí tem só mais uma dúvida. É o seguinte. Quando eu estou escrevendo as variações de gancho, eu normalmente penso em três tipos diferentes de ganchos visuais, por exemplo, quando me pedem, né, três ganchos, e aí três ganchos também de questão de headline mesmo, assim, tipo assim, da primeira frase que a pessoa fala. Tá certa essa dinâmica? Ou normalmente o ideal seria, tipo assim, três ganchos visuais e muda só a fala? Tipo, para não ter muita mudança de variável, porque na verdade são duas variáveis diferentes. É um novo gancho visual, bem diferente do outro, e mais uma primeira frase diferente, entende? Eu não sei se eu tô misturando demais, assim. Eu gosto de sempre manter, tipo assim, não vou manter o mesmo vídeo, por exemplo, o mesmo vídeo como gancho visual, só que eu vou manter a mesma ideia, porque, tipo, já existe um padrão de gancho visual validado, então não tem por que você ficar testando vários diferentes, sabe? Tipo, mantém o padrão, se é receitinha, então beleza, eu vou testar receitas diferentes em cada um, mas vai ser o mesmo tipo de receita, tipo, o mesmo cenário, a mesma cor, talvez, mas não tem por que ficar testando, vários looks visuais diferentes sem ter certeza se tá validado ou não. Basicamente é isso. Boa, perfeito. Fechou, obrigada. Nada. Pode falar, Rafael, surgiu o último agora. Último. Amanda, sobre hook visual também, a Natália me lembrou de uma coisa. Por exemplo, os hooks visuais, que dá para utilizar também assim, tela inteira? Tipo, porque tem hook visual também que a gente divide a tela na horizontal ou coloca o expert em cima ou embaixo, aí o hook visual ou da receita ou do remédio em cima ou embaixo também. Vocês testam também em tela inteira? Tipo, a receita dá alguma coisa com tela inteira e depois corta Sim, pro esse expert. dá pra testar os dois. Os dois funcionam. Os dois funcionam. Sim. Pô, e tem alguma outra forma de hook visual, mano, tirando isso? Aí são Receita? tela dividida e preencher a tela toda. Tipo, na vertical, dividir tela em vertical ninguém usa, né? Não. Porque aí você vai variar, tela dividida, às vezes vai ser receita, às vezes vai ser um vídeo de alguém caindo, batendo em alguém, não sei o que lá, dançando, tipo, você vai ter uma coisa diferente. Só que não existe muito isso de outros tipos de variação, né? Vai ser ou tela inteira ou tela Uhum. dividida. Certo, é o Porque vídeo aí que também tá. é React, né? React, tipo, alguém aqui na frente falando enquanto o anúncio passa atrás, por exemplo, em tela verde. Esse é algo que Hum, já chegou a funcionar verdade. bastante. Mas no geral vai ser sempre isso, assim. Uhum, lembrei do React. Beleza, é isso. Obrigadão, mano. Boa. Então é isso, galera. Acho que serão umas dúvidas aí. Ou alguém quer levantar a mão? Fale agora ou cale para sempre. Deixa eu ver. Amanda, fala um pouco do desafio da semana que vem. Bruna, eu expliquei na aula de ontem. Você tava, pô. Você não lembra, não? Vê lá a gravação que eu expliquei. No comecinho da aula eu explico, antes de começar a falar. Antes de começar o conteúdo. Ahn, deixa eu ver aqui. O desafio tem nicho específico ou é livre? Tem nicho específico, só que eu não vou falar qual que é. Ó, o Matheus quer falar. Pode falar aí. Boa. Tá conseguindo ouvir aí que eu mudei o microfone? Tô ouvindo, tô ouvindo. Boa. Eu acho que eu entendi um pouco da pergunta do Vitor, porque eu tenho um pouco dessa dúvida também. Por exemplo, eu rodo white low ticket hoje. Só que, por exemplo, às vezes, o body, ele fica com retenção muito grande. O body, tipo, 40% de retenção. Só que aí o body não, perdão. O hook fica com retenção muito boa, tipo 40%. Aí o body fica muito ruim, tipo 10%, 20% de retenção. Só que aí outros hooks lá estão muito baixo e a retenção do body está muito boa e converte muito. Aí se faz sentido ou não, talvez juntar esses hooks assim, tipo de um body com outro, testar variáveis, para ver se converte melhor. Sim, vale a pena você pegar o hook rate alto com body que não converte e pegar esse hook rate alto e colocar no body que converte. Esse é o tipo de variação mais inteligente que você pode fazer. Mas o que eu quis falar do Vita ali é que isso daí, bom, o que você vai aproveitar é só o hook rate, entendeu? Mas não tem por que você analisar, e o que mais não funcionou dentro do anúncio. Tipo, se não validou, foda-se, sabe? Você vai pro próximo. Mas isso sim é um tipo de oração inteligente. Você pega os hook rate alto, que é aquela matemática que eu falei, né? Se você tem um body que converte, tiver mais pessoas chegando, então obviamente você vai fazer mais dinheiro. Então sim, vale a pena fazer aí. Pô.
Valeu, obrigadinho. Top. Então é isso, galera. Agora zeramos. É, Agora a gente se vê quarta que vem. Eu acho que o tema da aula vai ser. Nossa, não lembro. Ah, não, lembro sim. Vai ser como ser contratado. Eita, aula mais esperada aí. Vai ser o guia para ser contratado aí em menos de um mês. Aí vamos lançar o concurso de anúncio também quinta que vem. Se preparem, escrevam aí bastante anúncio, que eu quero ver quem vai ganhar. Vou abrir o RH de cópia de anúncio aqui no mercado. Mas é isso. Vamos falando. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo, que eu também sempre estou online assistindo. E a gente se vê semana que vem, galera. Tchau, tchau.